Nos nossos novos estúdios, o ministro da Educação, Vitor Godoy, que já está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo, ministro. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Muito obrigado pelo convite. Ministro, ontem a gente fez uma festa que inaugurou a Nova Brasil FM. A gente está ajustando ainda algumas coisas, olha o tanto de câmera que tem aí. Quem está nos acompanhando pelo YouTube da Nova Manhã pode ver. A gente está ainda ajustando algumas coisas, mas é uma alegria ter o senhor aqui nesse dia seguinte. A gente ainda está em festa. Eu digo para a Ariane que a gente vai continuar em festa, né, Ariane? Por uns bons dias aqui ainda. É o que a gente espera. Cadê o buffet de hoje, Eu né? queria o buffet do café da manhã. Cadê a música ao vivo de hoje? Ministro, bem-vindo. Obrigado, Diego. Parabéns pela inauguração aqui desse espaço, uma rádio que o Brasil inteiro já conhece, escuta e acompanha. Então, parabéns aí, muito sucesso para vocês. O senhor não veio, eu vou perdoar, porque o senhor não veio, que o senhor estava num compromisso a trabalho, estava no Uruguai, é isso? É isso aí. Teve agora, anteontem e ontem, a reunião dos ministros da Educação do Mercosul. É uma reunião que ela é preparada durante todo o ano e nós vamos ali os países apresentar, né, quais foram os avanços na educação. Então, eu falei um pouco do legado que nós construímos nesses últimos 4 anos na educação brasileira, com a nova política de alfabetização, a política de recuperação de aprendizagens hoje que é referência mundial, a reforma do ensino médio, né, que está sendo muito discutida aí, e infelizmente estou ouvindo alguns especialistas dizendo que tem que revogar a reforma do ensino médio, que é algo que nós estamos, na verdade, alinhando com políticas educacionais de países que têm uma referência na educação, né? Tem resultados positivos. Então, a Inglaterra tem um ensino médio parecido com o que nós estamos transformando agora, os Estados Unidos, Singapura, os países que se despontam na educação no mundo têm um ensino médio mais atrativo para o jovem. E a reforma do ensino médio é isso, é trazer maior participação do jovem para a construção do seu projeto de vida. E está se vendendo, né, que seria um retrocesso. Pelo contrário, né, isso já foi feito um trabalho aí de 3 anos com a adaptação dos currículos em todos os estados. Os currículos já estão adaptados para o novo ensino médio, a formação dos professores. Então, lógico que é um processo, né, de toda a transição, né, de um modelo para o outro, exige, né, como você mesmo comentava aqui, que ainda está adaptando, né, os equipamentos, os ajustes. Isso vai acontecer no novo ensino médio. Mas o resultado lá na frente vai ser fenomenal, porque o ensino médio não tem muito interesse hoje pelo jovem, né, não tinha muito interesse de estudar todas aquelas disciplinas aprofundadas, conhecimentos que os jovens diziam, para que eu estou estudando isso? Isso não vai me servir nada lá na frente, né? Então... Ministro, ontem a gente recebeu aqui na nossa inauguração o Cury, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury. A gente falava justamente sobre isso, sobre essa coisa que a gente tem, sobretudo no Brasil, uma dificuldade de dar continuidade a bons projetos de governos anteriores, né? Vou pegar um exemplo local aqui, eu sempre falo desse exemplo, a Ariane deve estar cansada de ouvir, o nosso ouvinte do Nova Manhã Brasília também. Mas eu me lembro do BRB, que mudava de cor aqui a cada nova gestão. Se era do PT, era vermelho, se era do Arruda, era verde, se era do Roriz, era azul, e o gasto que se fazia com um detalhe. Isso é tão simbólico, né? Você trocar a cor para simbolizar o novo governo. Mas isso que o senhor está falando da reforma do ensino médio é ainda mais grave, né? Por que a gente não consegue, como nação, ir avançando, né, e dar prioridade àquilo que de fato interessa e olhar aquilo que foi bem feito, aquilo que é bom e seguir com isso? É uma pena, né, ministro? Isso que você falou é perfeito, Diego. Por exemplo, um dos grandes problemas da educação brasileira sempre foi a alfabetização. Em 2016, foi feita uma avaliação dessa qualidade da alfabetização brasileira e mostrou que 55% dos estudantes do 3º ano do fundamental não tinham proficiência adequada para ler textos de baixa complexidade. Aqui eu estou falando de um texto de 4 a 6 linhas de comprimento. Não conseguia ler e compreender o que aquele texto trazia. Isso em 2016. Então nós fizemos agora uma nova política baseada na ciência. Ouvimos mais de 100 especialistas em todo o mundo. É uma política que está em mais de 5.160 municípios já. E nós já temos os feedbacks dos professores, que estão muito contentes, porque a formação do professor agora, ela mostra como é que se deve alfabetizar uma criança com base científica, com evidências científicas. E eu estou vendo agora também discussões na equipe de transição, o pessoal falando da política de alfabetização que tem que rever. Isso é um absurdo, né? Então, essa falta de continuidade de políticas que estão funcionando é algo que a sociedade brasileira não pode aceitar. Não podemos aceitar um retrocesso
E se pensar que a gente vai ter remédios antigos para resolver problemas atuais da educação brasileira. Então eu vejo essa discussão que está vários especialistas aí falando da educação brasileira, olhando a educação como era lá atrás e que levou a educação brasileira ao que nós temos nos índices educacionais hoje, últimas posições no PISA. Na América Latina, o Brasil, que é a maior potência, é o 7º país em matemática. Nós só tivemos desempenho melhor em matemática que a Argentina, Panamá e República Dominicana. Então, assim, usar esses remédios que foram feitos lá atrás e que não deram certo, agora pior ainda, porque a educação mudou, o mundo do trabalho mudou. Então, o que nós fizemos esses 4 anos foi trazer as políticas educacionais do Ministério alinhado com o que o mundo está fazendo, né? O que precisamos fazer na educação para olhar o mundo do futuro, né? Agora são 8h39, a gente está conversando com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Ministro, o senhor falou um pouco sobre isso já aqui, mas a gente queria saber qual que é a avaliação que dá para fazer do que foi feito à frente da pasta, do que foi feito pelo Ministério ao longo desses últimos anos. Por óbvio, a gente não tem como deixar de citar a pandemia, sempre citamos aqui, mas certamente fez um estrago, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Qual que é o saldo que fica após esses anos à frente do Ministério da Educação, do trabalho desenvolvido pela pasta no país? Perfeito. Nós estabelecemos alguns pilares fundamentais, como esse da alfabetização que eu dizia. A pandemia trouxe desafios numa perspectiva mais emergencial, quando as escolas fecharam, e também numa perspectiva de médio prazo, porque sabíamos que com escolas fechadas teríamos um impacto no aprendizado dos estudantes. Então nós fizemos também uma política bem estruturante de recuperação das aprendizagens, que hoje o Banco Mundial considera uma política referência para o mundo. Então tem ações para recuperar, diagnosticar, né, as perdas de conhecimento, recuperar esses conhecimentos, combater o abandono, desenvolver as habilidades socioemocionais dos estudantes. Também outra parceria que fizemos com o Banco Mundial, formação de professor para trabalhar isso em sala. E fizemos investimentos no pilar fundamental, que é a infraestrutura de tecnologia nas escolas. Então, quando nós pegamos, em 2019, o governo, nós tínhamos 38 mil escolas brasileiras sem conectividade. Hoje nós temos 12 mil e já com uma perspectiva de, no ano que vem, com o 5G, zerar o número de escolas sem conectividade. Fizemos cursos de formação para os professores saberem utilizar os recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas. Criamos laboratórios de inovação em cada estado brasileiro para a formação do professor, com equipamentos de robótica, impressora 3D. Então, como que eles vão utilizar aquilo para trabalhar, né, os seus recursos pedagógicos em sala. Nós demos um reajuste, né, histórico no piso do magistério, foi 33,24%, maior aumento da história do professor. E trabalhamos também na governança, transparência e integração. O quanto de dinheiro tinha disponível nas contas dos estados e dos municípios para alimentação, para transporte. E fizemos tudo isso, né, no meio de uma pandemia e com um teto de gastos, que é uma medida importantíssima, né, que trouxe ao Brasil uma estabilidade financeira. Sim, também traz desafios. Né? Ministro, eu queria, assim, a gente está chegando ao fim dessa entrevista, mas antes disso queria falar um pouquinho do Enem, mas antes dizer para o nosso ouvinte quão importante é o corpo técnico da Esplanada, na Esplanada, que às vezes é alvo de preconceitos, de estereótipos rasos, e a gente está aqui diante de um ministro técnico que provou isso, ficou à frente como secretário executivo, depois assumiu o ministério, está deixando um legado importante na pasta. E a força do corpo técnico, ministro, pode ajudar a impedir atrasos e estragos na composição pública da máquina pública, né? O senhor está falando desse temor aí de mudanças com o novo governo, mas se tem um corpo técnico forte ali, eu sei que tem, no MEC, isso aqui não era uma coisa ideológica, não era uma coisa... não era brincadeira o que a gente estava fazendo aqui nesses últimos 4 anos, né, ministro? Perfeito, eu acho que essa é uma das grandes bandeiras do governo Bolsonaro, que foi permitir a formação de equipes técnicas nos ministérios. Então, hoje no Ministério da Educação, os secretários são todos técnicos ou servidores de carreira, o secretário executivo é um servidor de carreira, o ministro é um servidor de carreira. O que antigamente acontecia é que os postos chaves dos ministérios eram distribuídos entre partidos e alguns políticos. Não quer dizer que todas essas pessoas não tinham capacidade e competência, mas acontecia muito.
e uma pessoa sem competência e sem capacidade ser indicada para um cargo-chave de secretário, e isso naturalmente se reflete em toda a estrutura abaixo. Por mais que o técnico, o servidor, era, né, assim, mortal muitas das possibilidades de desenvolvimento de políticas públicas no nosso país. Dá para a gente falar de Enem ainda, Ariane? Vamos embora então. A gente teve, né, a primeira parte aí do Exame Nacional do Ensino Médio, teremos a segunda nesse domingo agora, com os estudantes participando. Como é que tem sido a questão da adesão dos estudantes a essa prova? Como é que foi o processo de elaboração do Enem desse ano? Houve pontos diferentes, sensíveis, que vocês buscaram, de alguma forma, abordar nas questões? Ou alguma mudança, levando em consideração esses anos de pandemia? Como é que tem sido essa aplicação e a expectativa para esse domingo? O Enem foi um grande sucesso. Essa primeira prova teve estudantes participando. Lembrando que a gente tem 2 milhões que concluem o ensino médio no Brasil, então 400 mil estudantes a mais. Tivemos uma logística muito bem construída, as provas todas já estavam distribuídas às 11 horas da manhã, então nós conseguimos reduzir esse tempo. E todo o processo de elaboração do Enem ele é muito bem estruturado, né? Então as etapas são muito claras, a gente tem muita preocupação com a segurança da prova. Então quem monta a prova é uma comissão, um trabalho de reforço nesse banco de itens que estava desatualizado por conta da pandemia. É preciso que as escolas estejam funcionando para que essas questões do Enem sejam testadas em sala. E só a partir do teste que a gente pode disponibilizar isso para ir para a prova. Foi realmente muito bem sucedido. Sempre tem um outro incidente pontual que acaba pegando a imprensa, que um aluno assim aconteceu isso. Teve um que saiu para fumar um cigarro e voltou e perdeu, perdeu a prova, né? Sempre acontece um outro caso e isso é tradição já do Enem. Mas o INEP sempre acompanha caso a caso essas situações, para que não aconteça nenhuma injustiça e para que seja garantida a isonomia do exame, que é o que é mais importante para a gente. O tema da redação foi muito elogiado, né, ministro? Como é que é o nome certinho? Foram povos originários, né? Foi os desafios de valorizados e povos tradicionais no Brasil. Foi muito elogiado. Muito bom esse tema, porque o governo Bolsonaro não olhou para esse tema, para esses povos. E nós fizemos assim várias ações interessantíssimas para as escolas se modernizarem. Colocamos internet em escolas indígenas com satélites, com o 5G que está chegando agora em algumas escolas indígenas. Fizemos um lançamento de cabos nos leitos dos rios para alcançar essas comunidades e trazer a internet. A gente sabe que a internet é uma grande porta, né, que se abre quilombolas nas universidades, porque é uma bolsa importante, às vezes não tem como se manter. Então, uma bolsa fundamental. Eu recebi os indígenas lá no Ministério da Educação, eles